Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiências acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente. E agora, mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. Há bastante tempo passou um semeador por esta nossa terra e foi deixando cair as suas sementes. Com carinho falava-lhes e dizia algo a cada uma delas. Cresce bem, faz-te uma boa árvore, para que poisem em ti as árvores do céu. Dá bom trigo, para que o moleiro possa fazer farinha e ser depois um belo pão familiar. Dá-nos bom azeite para adubar os nossos alimentos. E aquele semeador saía todos os dias a ver crescer o campo, e via satisfeito como cada planta deitava os seus talos e folhas. Contudo, entre todas aquelas plantas, notava a falta de uma semente, que ainda não tinha saído para a luz do dia. Todos os dias esperava vê-la aparecer com grande ansiedade. Lá dentro da terra, ouvia-se o rumor da semente. Sei que são horas de crescer, de sair da terra e deitar raízes com firmeza. Mas se saio e não chove o bastante, morro de sede. E se fizer muito frio, ficarei gelada. E se, pelo contrário, fizer demasiado sol, ficarei queimada. Pode acontecer que alguém me pise e fique esmagada. Eu gostaria de ver o azul do céu, ser uma árvore forte e dormir à luz das estrelas. Mas, se sair e as coisas correrem mal, o que será de mim? Aquela semente não se atrevia a crescer, até que um dia, por entre as suas dúvidas e medos, se recordou do que tinha dito o semeador quando a colocou na terra. Cresce porque necessitamos de ti. Ao teu lado passará muita gente e hão de sentar-se aqui para descansar. As aves hão de fazer ninho nos teus ramos e... Quando se lembrou de tudo isto, compreendeu que alguém a esperava e não podia permanecer mais tempo ali, debaixo do chão. Pôs-se a crescer e, quando saiu à luz do dia, encontrou o sorriso do semeador. Desejou então com toda a coragem crescer ainda mais. Vieram as neves e os ventos fortes do inverno, mas lutava com todas as suas forças, agarrando-se com perseverança e determinação às suas raízes a fim de sobressair por cima das dificuldades. E sempre, todas as tardes, encontrava o olhar orgulhoso do semeador, que se fixava nela e sorria. Assim cresceu um ano e outro, vendo como as pessoas se aproximavam pelo caminho, e ao chegar ao seu lado, paravam, olhavam ao horizonte e seguiam o seu caminho. E sempre, todas as tardes, o olhar sorridente do semeador alcançava a vista do chão para o céu, para ver os seus últimos ramos, esperando algo mais dela. Cada vez mais firme, robusta e direita, quando chegava o inverno, desprendia de si ramos para o semeador fazer lenha e se aquecer dia após dia. Quando a ele visitava, dava-lhe o melhor de si mesma, e pelo seu tronco corriam lágrimas de resina, de alegria e de satisfação. Essa história, ela nos remete aos momentos em que a vida nos aguarda para que sigamos o nosso caminho e nós, hora ou outra, temos o receio, o medo de que as coisas não dão certo, o medo de se eu me desbravar nesses novos caminhos e acontecer alguma coisa de negativo, o que eu faço? Quantas e quantas vezes na vida nos vemos como diz o ditado, em encruzilhamentos da vida, vou para lá, vou para cá, faço essa escolha, eu faço a outra escolha. E a gente fica enrolando às vezes, deixando com dificuldade de tomar a decisão, com medo do que vai vir à frente.
Mas só existe uma forma de saber do que vai vir à frente. Somente uma, fazendo. Não existe receita de bolo. Faça isso, isso, isso que vai acontecer, isso, isso, isso. Sim, né? A gente tem aí os oráculos da vida, claro, a gente tem possibilidades, a gente tem probabilidades, né? Então, determinado caminho, eu tenho probabilidade de acontecer isso, aquilo, outro. Eu seguindo este outro caminho, eu tenho a probabilidade de acontecer isso, outro. Porém, na verdade, a única certeza que a gente tem é a certeza do caminhar. Como diz um ditado, né? O que se faz o caminho é o caminhar. Não existe um caminho pronto. Na verdade, na hora que você está caminhando, você está criando o caminho. Então, por mais que eu tenha probabilidade de 99,9% de tudo dar errado, ainda existe um 0,01% de que pode dar certo. Como o contrário também é verdadeiro. Tenho 99,9% de chance de que tudo dê certo, mas ainda 0,01% de que alguma coisa pode dar errado. E como é que eu tenho a certeza disso? Fazendo, minha gente. Tomando a coragem. Todos nós temos o nosso caminho a seguir. Todos nós temos a nossa jornada evolutiva a seguir. Não adianta, minha gente, a gente ficar parado, porque o universo ele está em evolução constante, né? Tem aí as leis da física, né? Os astrônomos, né? Os estudiosos aí do universo, que eles dizem que o início do universo foi uma grande explosão. E como grande explosão, ela ainda está expandindo, né? Esse negócio ainda está expandindo, né? Só você ir atrás de estudo científico do assunto, que ainda demonstra que ainda existe expansão. Então, partindo do princípio que estamos fazendo parte dessa expansão, nós também estamos em expansão, nós estamos em evolução. Então, não adianta a gente querer ficar parado na vida, que uma hora ou outra alguma coisa vai nos empurrar, alguma coisa vai fazer com que a gente tome uma decisão, vai fazer com que a gente dê esse novo passo. Principalmente quando são passos que já estão, que fazem parte do nosso aprendizado. Eu não acredito assim em destino, né? Vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo. Mas eu acredito sim em tarefas. Eu acredito que a gente chega aqui, ou para quem acredita em encarnação, enfim, a gente chega na vida com uma série de tarefas, uma série de aprendizados. E esses aprendizados, eles serão realizados devido à ordem em que serão realizados. Eu acredito, isso é uma crença minha, eu acredito que isso tem a ver um pouco com o nosso livre-arbítrio. Porque se a gente tem a oportunidade, a possibilidade de escolher a todo momento entre vários caminhos, então eu acredito que você tem uma série de coisas para se desenvolver, né? E nesse trilhar, né, nas escolhas da vida que a gente vai fazendo, esses aprendizados vão sendo adquiridos. Hora um, hora outro, hora um, hora outro, e um dia que a gente evolui aí, passa um patamar aí da existência. Enfim, então não adianta a gente ficar com medo, né? Eu mesmo, né, quem me acompanha sabe que tem algumas coisas na minha vida que, olha, quando eu estou num momento, né, de empaco, né? Eu falo que é os momentos que a gente empaca na vida, né? Tem uma série de coisas, uma série de probabilidades te levando para um caminho, mas a gente empaca. E empaca por quê? Que nem a semente aqui. Ai, mas e se aconteceu isso? E se aconteceu não sei o que? E se? Esse e se, vocês percebem? E se? É algo que não existe. Eu que estou criando. E se der errado? Como é que eu posso querer que algo dê certo se eu, antes de tomar uma atitude, antes de tomar a ação para aquele meu objetivo, eu já estou pulsando um e se der errado? Como é que eu quero que algo dê positivo? A gente não fala aqui toda semana que a palavra tem força, que a nossa intenção aumenta a nossa vida e tudo mais, que a vida que a gente leva é um reflexo daquilo que a gente acredita. Então, como é que a gente quer dar um passo na vida, né, à frente, com sucesso, se a gente, em vez de dar esse passo com coragem, com determinação, a gente fica parado, né? Parado, desesperado, em pânico. Ai, meu Deus, eu não quero ir lá para frente, porque vai que? E se? E meu Deus, e se não sei o quê? Mas não seria muito mais... porque eu falo que tem coisas, gente, que não adianta a gente fugir. Eu falei, não acredito em destino, mas eu acredito em tarefas, em pontos que você tem que se desenvolver.
E tem coisas que não adianta a gente fugir. A vida vai, a vida volta, a vida dá 350 voltas e chega aquele pontinho de novo na nossa vida. E a gente faz de conta que não é com a gente, disfarça, não quero mexer com isso agora, deixa pra lá. Mas aí vira e mexe, acontece uma coisa, passa um tempo, não sei o que, pum, tá lá a coisa de novo na vida da gente. Ou seja, esse tipo de situação, enquanto você não desatar este nó em sua vida, hora ou outra o nó aparecerá. E se já fugiu tanta vez do nó, né? O nó apareceu, fiz de conta que não é comigo, saí correndo, o nó apareceu, saí correndo, deixei pra lá. Enquanto você não desatar ele vai estar ali, te atravancando o caminho. Então assim, a gente já sabe qual é a fuga, não é? Putz, fugir e tal, voltou o nó. Putz, fugir e tal, voltou a situação de novo. Respira fundo e vai. Né? Várias frases, principalmente nessa coisa da internet que a gente tem hoje, né? Que tudo tem um lado bom, um lado ruim, e o lado bom disso é que tem a disseminação de muito pensamento positivo, de muita coisa legal. E, nossa, quem já não viu alguma imagem, alguma fotinho falando, se não tiver jeito, vai com medo mesmo, mas vai. Não é verdade? Então, gente, tem momentos na vida da gente que não adianta a gente ficar enrolando. A gente tem que respirar fundo, acreditar, né? Eu acho que é esse o ponto. Às vezes a gente não acredita em nós mesmos. Porque às vezes a gente fala, tem fé, sou uma pessoa de muita fé. Né? Eu sou uma pessoa de muita fé desde que tudo que eu acho que é correto esteja perfeito. Aconteceu alguma coisa esquisita, a minha fé já se abala. Eu falo, então peraí, como é que você tem fé? Quando a gente tem fé o que é? É a crença certeira de que aquilo é aquele ponto. Então, se você vivenciar com fé, nesses momentos em que aparecem esses nós, essas situações que a gente fica fugindo da vida, e encará-las de frente, né? Como diz a frase, encare os seus problemas de frente, encarar ela de frente e ver. E aí porque até então, enquanto a gente não vivencia a situação, a gente está no e se. A gente está no mundo das ideias, no mundo da imaginação, a gente não tem nada de concreto. E quantas situações, minha gente, quantas pessoas, vou usar o exemplo de pessoas, que isso é muito interessante. Tem gente que a gente bate o olho e fala, nossa, essa pessoa é insuportável. E aí você começa a ter contato com aquela pessoa e aquela pessoa te surpreende, ela é maravilhosa. Ou o contrário, você bate o olho e fala, nossa, essa pessoa parece que é super legal. Aí você vai ter contato com ela, você percebe que ela não é uma pessoa tão legal. Ou seja, a gente está imaginando, a gente não está vivenciando para saber realmente, ter certeza dos fatos. E assim é na nossa vida, assim é nesses momentos em que a vida coloca essa situação que a gente foge, ela vem de novo, a gente foge, ela vem de novo, a gente foge, só tem uma saída, vivenciar. Vivenciar e ver que bicho que dá. Né? Então, para os medrosos, por pessimistas, o máximo que pode acontecer é dar errado. Mas pelo menos você tentou tentou desatar o nó e fez a coisa andar, pelo menos. Aquela situação, ela pode, ainda se der tudo errado, de repente o aprendizado teu era o dar errado. A gente não sabe, minha gente. A gente só vai saber tentando. E como já diz o ditado, é melhor se arrepender do que fez do que o que não fez. Porque o se arrepender pelo que não fez é o se arrepender por algo que está no mundo da ilusão, algo que nunca existiu, algo criado pela sua mente. Agora, se arrepender pelo que fez, não, é algo concreto, é uma vivência. E não tem um arrependimento, putz, deu errado. Você fez e aprendeu uma forma de não dar certo. Você percebe como é diferente? Eu fui lá, vi qual que era, putz, e olha, não era tudo aquilo que eu imaginava, saí machucada e tal. Mas gente, sempre tem um aprendizado. Sempre tem um aprendizado. Então, assim, você já está tendo um aprendizado fugindo da situação, que é o quê? Esse incômodo, né? Porque quando a gente fica fugindo de uma situação, é muito difícil a gente, né, simplesmente ligar a teclinha, não quero mais não, geralmente a gente, porque é fuga, né? Fugir da situação, né? Não encarar uma situação de frente. É diferente de você olhar a situação e falar, essa situação não é pra mim, ponto, resolvi que não quero, tchau. Não, é aquelas situações que a gente fica fugindo. Eu sei que eu tenho que ir lá, alguma coisa lá no fundinho, porque a gente tem como eu já disse aqui algumas vezes, esse algo maior que nos ilumina e nos guia. A gente tem coisas que lá no fundinho fala, eu preciso fazer isso, mas eu não quero, eu tenho medo, não tenho coragem, enfim.
E a situação, a gente foge da situação e passa de novo a situação, a gente foge e passa de novo. Esse tipo de coisa, minha gente, você já está sofrendo, você já está se desgastando. Porque nessa coisa de ficar, será que eu devo, será que eu não devo? É como uma sementezinha aqui. E se eu sair lá fora? E se estiver chovendo? E se eu não tiver condições de segurar o vento? E se não sei o quê? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Mas como a sementinha, que ela se lembrou que a palavra que o semeador disse para ela o dia que ela foi plantada, nós, como eu sempre digo, somos seres únicos. Nós trazemos algo que só nós podemos contribuir para a evolução da humanidade. De repente, a gente, nessa coisa que a gente está com medo de agir, de repente a gente está trazendo um tesouro dentro da gente que é benéfico para a humanidade. E o que está segurando o que? É o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa indecisão. De repente, aquilo que você está querendo realizar é algo que vai não só te beneficiar, mas beneficiar muita gente em sua volta. E você fica com medo de não dar certo, e se falarem de mim, e se não sei o quê, e se não sei o quê. Percebe, gente, como às vezes a gente é pessimista demais, desnecessariamente? Pessimista numa coisa imaginária, no mundo da imaginação, em algo que não aconteceu, não existiu. Você pode ter tido uma situação, mas aconteceu uma coisa parecida comigo no passado, não foi legal, então eu tenho medo de tentar agora, mas essa situação, ela vira e mexe, aparece na minha vida. Tudo bem, de repente lá atrás você tinha que aprender o errado. Será que agora não é hora de aprender o certo? De vivenciar e dar tudo certo? E mesmo que vivenciar e não der tudo errado, pelo menos você vai se livrar dessa situação. Putz, aprendi mais uma coisa e vamos embora. Mas esse desgaste emocional, essa coisa de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Você fica nesse vai, não vai, com medo de sofrer e está sofrendo, está desgastando energia do mesmo jeito. Então não estou aqui, como eu sempre digo toda semana, a gente não está aqui para ditar verdades, a gente está aqui para cutucar, para refletir, para convidar à reflexão. Então, não estou dizendo que quem tem alguma situação ou outra enroscada na vida, que você deva pular de cabeça e tem que fazer isso agora, porque senão só... Não, gente, vocês sabem que nosso trabalho não é dessa maneira. Não, a gente está aqui justamente cutucando para convidar, para incitar a reflexão sobre a situação. Por quê, minha gente? O que todo mundo quer? Paz de espírito. Todo mundo quer ficar gostosinho dentro de si. E qual é a única maneira de ficar gostosinho dentro de si? Vivenciando verdadeiramente tudo aquilo que pulsa teu coração, tudo aquilo que o universo traz até você de uma maneira leve e positiva. Não é verdade? Não existe receita de bolo, gente. Não dá pra gente saber o gosto de uma fruta se a gente não colocar ela na boca. Não adianta. Então, o convite que é feito essa semana é que a gente possa perceber em nossa vida se não estamos aí agindo como uma semente aqui da nossa história, lá fechadinho, guardadinho dentro da terra, com medo de ir para fora, com medo do novo, com medo de não saber o que vai encontrar lá, com medo de não ser capaz de conseguir dar conta daquilo que nos aguarda. Mas, minha gente, uma coisa é certa, isso é lei universal. A situação só vem na sua vida, só vem até seu encontro situações que você tem condição de lidar. Por mais absurdo que possa parecer, situações que apareceram em vossas vidas, que você achou que não seria nunca capaz de lidar. A situação veio, você resolveu, a situação passou, você tirou grandes aprendizados e está aí, vivo. Porque o sentido de vida ele é muito maior do que essa carne, do que esse corpo. Eu já disse isso outras vezes. Então, se a vida é eterna, se somos seres em evolução, não adianta fugir. Tem situações que a gente tem que vivenciar e ponto. Se não é agora, é depois, mas uma hora vai ter que vivenciar. Então, como diz o ditado, se não vai pela dor, se não vai pelo amor, vai pela dor. Vamos começar a ir pelo amor, pessoal? Então, por isso é a reflexão da noite. Vamos refletir se a gente não está fechadinho dentro da terra, como uma semente, e tem tanta coisa bonita lá fora, tanta gente esperando a gente como uma árvore, para descansar na nossa sombra, para se alimentar com nossos frutos. Então, que possamos refletir as situações de nossa vida
que possamos acreditar em nós mesmos, acreditarmos nessa lei universal de que nada vem até a sua vida se você não tiver condições de lidar. Acreditar verdadeiramente na tua capacidade, na sua força, na sua grandeza. Sois deuses. Somos imagem e semelhança da grande consciência cósmica. Fomos criados por Ele. Nós não temos a mania de dizer, olha, tal pai, tal filho. Nossa, é igualzinho a mãe. Olha, né, pai, só podia ser assim, a mãe é assim. Então, se somos filhos da grande consciência cósmica, minha gente, eu não preciso dizer mais nada, não é verdade? Somos capazes de grandes feitos. Somos capazes de realizar milagres em nossas vidas. Então, que a gente possa, gradativamente e cada vez mais, fazer isso uma verdade na nossa vida, acreditar em nós mesmos. Porque se nós não acreditarmos em nós mesmos, nada será possível. A vida é um reflexo daquilo que você acredita. Então, se você acredita em dificuldade, se você acredita que você não é capaz, o universo vai estar te trazendo essa verdade, vai estar te trazendo essas situações que demonstram que você não é capaz. Então, se você acreditar que você é capaz, se você acreditar que tudo dá certo, que as coisas vêm a seu encontro de acordo com o seu merecimento, que tudo se encaixa, você vai perceber, minha gente, as coisas vão começar a acontecer dessa maneira. Eu sei que falando parece muito simples, né? Ah, falar é fácil, sua vida é fácil. Pois é, minha vida é fácil justamente porque eu acredito nisso, percebe? Né? E ainda não acredito do jeito que eu gostaria de acreditar. Né? Eu gostaria de acreditar um pouco mais, ainda tenho meus percalços na vida. Como eu sempre falo, não é porque eu estou aqui dividindo e refletindo junto com vocês que sou melhor do que alguém. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Também tenho meus pontos, meus nós a serem desatados. Né? Vira e mexe eu relato um deles aqui em reunião. Então, minha gente, força, como diz aquela frasezinha, fé, força e foco. Então vamos acreditar que somos capazes de desatar esses nós que a vida está colocando em nossa frente, parar de correr deles, respirar fundo e ir. O máximo que pode acontecer é vivenciarmos, minha gente. Né? Já veio a frase, dar tudo errado. Não, o máximo que pode acontecer é vivermos uma experiência de vida. Olha que coisa boa. O que é evolução? Evolução é uma coleção de experiência. Então, quanto mais experiência a gente tiver, mais evoluídos seremos. Então, vamos viver. Não vamos ter medo de viver, não, minha gente. Vamos viver. Vamos aproveitar tudo de bom que a vida nos oferece. Vamos curtir e com felicidade, com leveza e com amor, tudo que a vida nos traz. Todos os momentos que a vida nos traz. Porque a evolução é isso. É uma coleção de experiências. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos encerrando a reunião desta noite, agradecendo a presença de todos aqui, pois sem a presença de cada um de vocês não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento. Muito obrigado. O convite que fazemos essa semana é que a gente possa refletir se não estamos agindo como a semente da história, né? Com medo de desabrochar, com medo de sair para fora, com medo de ver o sol brilhar lá fora. Que a gente possa, cada vez mais gradativamente, refletir e pensar que depende de nós, como diz a música, né? Depende de nós que o riso esteja no ar. Então, que a gente possa gradativamente praticar o ato de ir em busca de nossa felicidade, praticar o ato de acreditarmos em nós mesmos. Mas, como eu digo aqui toda semana, que a gente possa realizar essa reflexão de acordo com o nosso nível evolutivo, de acordo com o nosso momento interior, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz de espíritos. Que todos sejam agraciados de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço a todos que colaboraram de uma maneira ou de outra para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Obrigada pela participação. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno a vossos lares. Neste momento está encerrada a reunião da noite. Uma boa noite.